Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Rapaz é morto a bala na Tabatinga de Igaraçu. Tatuador de pau amarelo assassinado a tiros no bairro de Santo Aleito. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 deste sábado 3 de fevereiro de 2018. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Um rapaz identificado apenas como Saúba, ele morreu durante uma perseguição na Avenida General Manuel Rabelo, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. 2 elementos haviam roubado um carro sandeiro do bairro do Cordeiro e daí foram perseguidos. Essa dupla estaria cometendo vários assaltos e a polícia foi acionada. Na Avenida General Manuel Rabelo, no bairro da Sucupira, eles perderam o controle do sandeiro, bateram lá e capotaram com o veículo. Saúba morreu no local e o comparsa dele, identificado como Sandro Rafael da Silva, de 22 anos de idade, vulgo Ureia. Ele mora na Travessa Jundiaí, no bairro do Jardim São Paulo, ficou ferido e encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração, está custodiado. Com eles foram apreendidos o próprio veículo sandeiro que havia sido roubado e também vários objetos de várias pessoas, de várias vítimas. José Faustino Monteiro, com 72 anos, residente na rua 21, número 8, no bairro de Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi agredido a pauladas antes de ontem, pertinho da residência dele, por elemento de identidade não informada. Estava internado aqui no Hospital da Restauração, até que de repente ontem o idoso acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. O corpo de José Faustino Monteiro foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Cleiton Guilherme dos Santos, de 22 anos, residente na rua Alto Sítio Mesquita, loteamento Santos Cosme Damião, em Camaragibe. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por 2 homens de uma motocicleta que roubaram o celular dele. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, o jovem Cleiton Guilherme dos Santos acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Foi mais um caso de latrocínio, roubo seguido de morte. O padeiro Wellington Ângelo da Silva, residente na rua Manuel Alves de Oliveira, loteamento Ageu, em Altinho, foi assassinado com pedradas na cabeça na rua Projetada, na Coávila, em Altinho. Crime praticado por um elemento desconhecido, cujos motivos também não foram informados. Silvano Pereira da Silva, com 36 anos, residente na rua Francisco da Mota Silveira, em Surubim, foi assassinado a tiros numa parada de ônibus à margem da PE90, em frente ao Detran, lá em Surubim. Ele estava vendendo frutas e milho verde quando foi surpreendido por 2 homens numa motocicleta. E segundo informações, depois que cometeram o crime, os elementos saíram do local lhe dizendo que mataram a pessoa errada, foi um engano. Quer dizer, o Silvano Pereira da Silva morreu de graça. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Igor Matheus Bezerra dos Santos, jovem com 19 anos, residente na Avenida Pinto de Campos, no bairro São Miguel, em Arco Verde, foi assassinado com disparos de arma de fogo. E o suspeito do crime, Lourenço Tenório Cavalcante Neto, de 19 anos também, que está foragido. Fernando Clemente Muniz, um homem com 51 anos de idade, residente na Rua da Felicidade 95, bairro Boa Vista, em Belo Jardim, foi assassinado a golpes de faca, margem da PE 166, lá em Belo Jardim. Crime de autoria e motivos não informados da polícia. Everton Tiago de Souza Santos, com 21 anos de idade, residente na rua Alberto Freire, bairro Cajá, em Carpina. Ele trafegava numa motocicleta CBX 250 de placa KKU 3085, quando foi emboscado e assassinado a tiros na rua João Saturnino Cavalcante, lá no bairro do Cajá, em Carpina. A informação é de que ele estaria traficando drogas lá na localidade. Jefferson Diego do Nascimento Santos, um rapaz com 27 anos de idade, conhecido pelo apelido de Boião, residente na rua 22, número 258, bairro Pedro Raimundo, em Petrolina, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 10, bairro Jardim Amazonas, lá em Petrolina, num crime de autoria e motivos desconhecidos. O funcionário público municipal José Paulo Pereira da Silva, com 50 anos de idade, residente na rua Capitão Dandinho, número 95, bairro São Francisco, em Caruaru,
foi assassinado com disparos de arma de fogo no bar do Ailton, que fica localizado no cruzamento das ruas Capitão Dandinho e Gregório de Vasconcelos, no bairro São Francisco, lá em Caruaru. Um elemento só cometeu o crime e depois fugiu de bicicleta. José Vieira de Matos Júnior, com 41 anos de idade, ele mora nas Casas Populares em Parnamirim, dirigia um caminhão pela PR-316 em Serra da Santa, lá em Parnamirim, quando de repente perdeu o controle do autocarga, que capotou. Ele foi arremessado para fora do veículo e acabou morrendo no local. Policiais do DEPATRE conseguiram desarticular uma quadrilha de assaltantes de bancos que estava numa motocicleta e um carro Siena pertinho uma alameda do DEPATRE no bairro de Afogados. Houve reação, tiroteio. Um policial civil ficou ferido, Celso Adriano da Silva Cordeiro, que foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Imbiribeira. Um dos suspeitos também ficou ferido, Gilmar Ferreira Espíndola, foi levado para a Policlínica Agamenon Magalhães em Afogados. Além do Gilmar, a polícia prendeu em flagrante William José da Cunha Silva, de 22 anos, residente de loteamento São João e São Paulo, em São Lourenço da Mata. Robson Sonli Ferreira da Silva, de 45 anos, e Alan Ciriclei Gouveia, 40 anos. Os três foram encaminhados à delegacia do Cordeiro, onde foram autuados em flagrante. Polícia descarta feminicídio no caso da mulher que teve a cabeça decapitada. A notícia com o repórter Rafael Carneiro. Foi preso um jovem de 22 anos, suspeito de ter assassinado e decapitado uma diarista na comunidade de Sovaco da Cobra, em Jaboatão dos Guararapes. O crime ocorreu no dia 10 de dezembro do ano passado e Aleph Richardson da Silva foi encontrado em Vila Rica, onde estava morando com uma companheira, e não resistiu durante a prisão. A equipe da Delegacia de Piedade conseguiu encerrar o caso em 10 dias, mas para ter o mandado de prisão preventiva expedido, teve que esperar o fim do recesso judiciário. Com a autorização, foi fácil chegar até o jovem que estava foragido, segundo ele, por ser ameaçado de morte na comunidade. Em depoimento ao delegado Isaías Tibúcio, o homem, que não possui antecedentes criminais, confessou a morte, alegando que não queria ter relações sexuais com a vítima, Maria Aparecida dos Santos Fidelis, de 52 anos. Segundo o relato que nós temos da versão do indiciado, o Aleph, ele estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima, Maria Aparecida, na madrugada do dia 9 para o dia 10 de dezembro, em um bar na localidade de Barra de Jangada. E foi convidado pela vítima para irem à casa dela e continuar ingerindo bebida alcoólica. Foram até a casa dela, passaram um tempo bebendo, a bebida acabou, ele foi até a residência dele, onde pediu dinheiro à genitora, retornou para a casa da vítima para pegar os cascos para comprar cerveja, segundo ele, e neste momento a vítima tentou manter relações sexuais com ele. Ele não quis e empurrou a vítima, momento em que a vítima deu um tapa na face dele. E ele pegou uma faca que estava sobre a mesa e a esfaqueou na parte superior do tórax, já próximo ao pescoço. Após o crime, o Aleph foi consumir droga numa boca de fumo e lá recebeu o apoio de um traficante chamado Fernandinho para destruir o cadáver e decapitou a diarista. Ainda na ouvida, o preso afirmou que Fernandinho, agora investigado pela polícia, chutou a cabeça da vítima e, sensibilizado, o próprio Aleph deixou a parte do corpo da vítima cravada no muro para evitar que cachorros se alimentassem dela. Questionado sobre mais um crime de feminicídio, o delegado apontou que, a partir dos elementos coletados em depoimentos e provas periciais, indicou o Aleph em homicídio qualificado e destruição de cadáver. No local não houve lesões, que pudesse demonstrar ter havido uma luta, não havia uma desarrumação na cena do crime, não haviam objetos quebrados, não haviam lesões de defesa no corpo da vítima que pudessem demonstrar que tenha havido, por exemplo, uma tentativa de estupro, como também não havia sêmen no corpo da vítima. Não há nada nesse sentido que tem que caracterizar uma luta, que houvesse algo forçado de relação dele contra ela, que pudesse amparar uma versão diferente. Lógico que a versão apresentada por ele parece fantasiosa e realmente a gente encara, isso foi dito a ele, que a versão dele não é uma versão crível, tá? Mas a gente não tem provas, elementos que demonstrem, que tenha havido, por exemplo, uma luta, que tenha havido uma tentativa de estupro, um feminicídio. Preso preventivamente no Cotel, Aleph Richardson da Silva fica à disposição da Justiça para responder ao processo. Rafael Carneiro para o Bandeira 2. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2.
Ângelo Jorge dos Santos, de 23 anos, residente na rua Campo do Vovozinho, em Santo Amaro, foi baleado na rua Cosme Viana, em Afogados, por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. 3 elementos armados e bastante violentos assaltaram uma van com várias pessoas, a maioria crianças. Isso foi na BR entre Escada e Pojuca. Esses elementos roubaram as vítimas e ainda cometeram estupro em 2 passageiras, 2 pessoas que estavam na van. E por falar em assalto, nas últimas 24 horas registrados 5 assaltos a coletivos, 5 ônibus assaltados nas proximidades da Ponte Preta, no bairro do Salgadinho, em Olinda. Coletivo da Caxangá, linha TI, Xambá, Joana Bezerra, só os passageiros roubados. Na segunda perimetral metropolitana, pertinho do antigo lixão, em Águazinha, ônibus da Globo, linha PE15, Afogados, também só os passageiros roubados. Na PE15, nos Butins, ainda em Olinda, ônibus do BRT, linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife, na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão. Ainda em Olinda, outro ônibus do BRT assaltado. Este fazia a linha Pelópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. E o 5º assalto foi na BR-101, no bairro do Jardim, São Paulo, ônibus da Metropolitana, fazia a linha Barro Macaxeira, só os passageiros roubados. Portanto, de ontem para hoje, registrados 5 assaltos a coletivos. Mês de fevereiro, dia 1º até agora, já foram registrados 13 assaltos a ônibus, e durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados em todo o estado 263 assaltos a coletivos. Polícia confirma que duplo homicídio na Moenda de Bronze não eram os alvos dos criminosos. A notícia com o repórter Ravi Soares. A polícia confirma que as vítimas do duplo homicídio na Moenda do Bronze, em Jaboatão, não eram alvo dos assassinos. Os corpos estão no Instituto de Medicina Legal e a polícia já iniciou as investigações, mas ninguém foi preso. 5 homens encapuzados e fortemente armados chegaram na comunidade localizada no bairro da Vila Rica. 3 pessoas estavam na frente de uma residência quando foram baleadas na tarde desta sexta-feira. Jacira Arlete Tavares Rosa, de 30 anos, e José Renan do Espírito Santo Albertino, de 16, morreram no local. Davidson Luano do Espírito Santo, de 22 anos, ferido na perna direita, segue internado no Hospital Dom Helder Câmara. A polícia informa que o jovem foi liberado da prisão há cerca de 2 meses pelo crime de tráfico de drogas. O delegado Severino Farias, do DHPP, revela os antecedentes criminais dos envolvidos. Se tem que a que morreu passou presa em Mato Grosso do Sul durante 6 anos. Cumpriu a pena e veio para cá. Era viciada. E o menor também tem boatos de que ele também é viciado, né? E esse que fugiu diz que tem uma informação de que ele tem umas 10 mortes, uns 10 homicídios nas costas. E por isso essas pessoas vieram aqui eliminar ele. A polícia apurou ainda que Jacira é mulher de Davidson Luano do Espírito Santo e o adolescente irmão do ex-presidiário. Tenente Lareste, do 25º Batalhão, reclama da lei do silêncio, medo dos moradores em ajudar a polícia. Segundo a vítima, que se encontra hospitalizada, informou que 5 algozes já entraram no beco atirando, vendo a falecer a esposa e o irmão dele, de menor, 16 anos. Creio que seja ele, né? Uma vez que ele é ex-presidiário. A polícia sabe a motivação do crime? Alguém contou alguma coisa sobre isso? Não. Impera a lei de silêncio aqui. Né? Ravi Soares para o Bandeira 2. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Rapaz é morto a bala na Tabatinga de Igaraçu. Tatuador de pó amarelo assassinado a tiros no bairro de Santo Aleixo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte M780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Agora vamos voltar ao caso do homem que foi assassinado e teve o corpo esquartejado na cidade de Moreno, com a repórter Natália Hermosa. Diego José Minervino Anjo dos Santos, de 26 anos, segue preso após passar pela audiência de custódia. Por enquanto, ele vai responder por ocultação de cadáver, já que ainda não se tem a identidade da vítima.
O crânio, as mãos, os pés e as orelhas serão submetidas a exames de DNA no Instituto de Medicina Legal, IML. Paralelamente, a polícia investiga a origem de partes de um cadáver encontrado no Rio Jaboatão em 13 de janeiro. Diego José Minervino Anjo dos Santos morava no bairro da Olaria, em Moreno, há aproximadamente um ano. Os vizinhos que acionaram a polícia por conta do mau cheiro na residência do acusado falam de um comportamento estranho. Quando foi preso em flagrante, o morador assumiu o crime e até explicou a motivação de ter restos mortais dentro de casa. Foi uma coisa muito forte. Foi feito um ritual que é pra mim ficar rico. Aí eu disse, desde o dia do momento que eu sinto essas coisas, eu fiz esse trabalho que está né, pra riqueza, pra ter a riqueza financeira. Em nota, a Federação dos Cultos Afro-Brasileiros de Pernambuco diz que Diego José Minervino dos Anjos não é pai de santo. O delegado Felipe Monteiro adota o discurso da cautela ao ser questionado sobre o caráter do suspeito. O interrogatório da polícia não teve muito nexo, assim, as respostas foram vagas e imprecisas, assim, não tem muito como se extrair muito conteúdo. Mas a gente aproveita também o que foi dito para ele através da imprensa. A gente não sabe se ele realmente tem algum problema de sanidade mental, se é a estratégia dele nesse momento. Isso também vai ser realizado através de exames mais para frente, mas nesse momento que a gente pode dizer é que ele foi autuado pela ocultação do cadáver e que existe uma suspeita grande de ele ter participação no envolvimento no homicídio. É muito difícil traçar nesse momento aqui agora. Pessoas disseram que ele veio há pouco tempo a morar lá em Moreno. Existe essa história já dele participação em rituais, ele se dizia pai de santo, alguma coisa assim nesse sentido, mas é muito cedo para a gente traçar esse perfil dele ainda. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas, registrados 14 assassinatos no estado de Pernambuco, 14 pessoas mortas, 7 no interior e 7 no Grande Recife. Durante o ano já foram registrados, desde o dia 1º até agora, 456 homicídios, sendo 225 no interior e 231 no Recife, região metropolitana. Maxwell de Lima Silva, com 20 anos, residente na rua 4 de setembro, 31, em Paraty Paulista, foi baleado na descida do campo no Jardim Velho por 2 homens num Gol branco quadrado e um dos suspeitos, um tal de Dudu, que havia ameaçado o rapaz de morte. Maxwell foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Jardim Paulista e de lá removido para o Miguel Arraes. Diogo Siqueira Dias, de 30 anos, residente na rua Pastor João Paiva, no Timbó, em Abre Lima, foi baleado em frente à residência dele por um tal de Leandro e foi socorrido no hospital Miguel Arraes, em Paulista, sendo em seguida removido aqui para o HR. Rubenilson José da Silva, 36 anos, residente na rua Jovem João Santos Neto, em Lagoa Encantada, Ibura, foi esfaqueado por um sujeito lá, um tal de Léo, e foi socorrido no hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Márcio Misael, de 38 anos, residente na rua General Canabarros, número 104, em Paraty Paulista. Ele, ao descer de um ônibus, foi atingido por uma bala perdida. Marginais estavam assaltando, meteram bala em gente lá. Ele e o Márcio estavam descendo do ônibus, foi atingido e socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Jardim Paulista. Amaro Timóteo da Silva, de 67 anos, residente na Avenida Engenho Muribeca, na UR3 Ibura. E Diego da Silva Santos, 29 anos, residente na Rua da Assembleia, também na comunidade UR3, além de Jackson da Silva Virais, de 25 anos, residente na Rua Engenho Bela Rosa, também na comunidade UR3. Eles foram baleados na Avenida Engenho Babilônia, lá na Coab do Ibura, por ocupantes de um carro não identificado. As vítimas foram trazidas aqui para o Hospital da Restauração, onde no posto policial. Testemunhas prestaram informações ao comissário Jurandir Paz, o Juba do Córrego Zé Grande. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. André Gustavo Farias de Queiroz, 39 anos, residente na Imbiribeira, foi agredido a socos e pontapés. Ninguém informou por quem nem o porquê. Ele deu entrada na UPA da Imbiribeira e foi removido aqui para o HR. João Paulo Pinto da Silva, de 20 anos, residente na Avenida Liberdade, na Várzea. Ele foi agredido a bala na Praça da Várzea e o suspeito, um tal de GG. A vítima deu entrada aqui no HR. Davi Lino da Silva, de 20 anos, residente no sítio São Brás, em Dois Irmãos. Ele foi agredido a socos e pontapés no centro do Recife por um desconhecido e deu entrada aqui no HR. O vigilante da empresa BBC, Jânio Clênio Lopes Cajueiro, de 41 anos de idade,
residente em Igaraçu. Ele estava trabalhando na Escola Técnica Estadual lá em Igaraçu, quando foi baleado no rosto por 2 marginais que teriam roubado o revólver dele. Ele foi trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Diego Fernandes da Silva Ribeiro, de 22 anos, residente na rua Ledinha, no bairro de Campo Grande, foi agredido com faca na região do tórax, também braço esquerdo, na comunidade Ilha de Joaneiros, suspeito do crime um tal de Otávio. A vítima foi socorrida aqui no HR. Yasmin Soares Silva Filho de Oliveira, 17 anos, residente na rua Renato Gomes, no bairro de Santo Amaro, foi agredida fisicamente, ninguém informou quem bateu nela, nem os motivos, e ela foi socorrida aqui no HR. José Raimundo da Silva Santos, 51 anos, residente na segunda travessa Campo do 11 em Santo Amaro, foi agredido a bala lá pertinho do Campo do 11, num atentado de autoria e motivos não informados, e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. José Eric Silva, de 28 anos, residente na rua Lídia Rodrigues Alves, em Água Fria, foi agredido a bala por desconhecido e trazido aqui para o HR. Matheus Petronilo Guedes, 18 anos, residente na rua Joaquim Dias, bairro Maria Auxiliadora, em Gravatá, foi agredido a bala por elementos desconhecidos e foi trazido aqui para o HR. O William Pereira da Silva, de 25 anos, residente na rua Aripeter, na linha do tiro, foi agredido a faca, socos e pontapés, ninguém informou quem bateu nele, nem os motivos, e ele deu entrada na emergência aqui do Hospital da Restauração. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Rapaz é morto a bala na Tabatinga de Igaraçu. Antônio Cristiano de Andrade Lima, com 30 anos, residente na primeira travessa do Casarão, em Igaraçu. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo ontem à noite na rua Manuel Rosendo de Lima, no bairro da Tabatinga, lá em Igaraçu, por elementos desconhecidos. Levado para o hospital local, Antônio Cristiano de Andrade Lima acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos, e até agora nenhuma informação a respeito da motivação do crime. E atenção! Tatuador de Pau Amarelo assassinado a tiros no bairro de Santo Aleixo. Diego Alexandro Carlos, um rapaz com 29 anos de idade, tatuador, residente na rua Petróleo 730, Casa 3, loteamento Nossa Senhora do Ó, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Ele ontem, por volta das 7 horas da noite, estava fazendo tatuagem em um travesti na rua Paranamirim, pertinho do Rio do Exunas, e também perto da estação de tratamento da Compesa, no bairro de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Quando foi surpreendido por elementos desconhecidos, começaram a atirar nele. Ele tentou correr, mas acabou tombando sem vida. De acordo com informações de populares, ele estaria lá não somente fazendo tatuagens, como também praticando tráfico de drogas, caso que está sendo investigado pela polícia. O corpo do tatuador Diego Alexandro Carlos foi encaminhado ao IML, depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora vem aí Wagner Gomes com a Supermanhã, você sabendo de tudo no Comando Geral, fim de semana.